alunas do ensino médio, sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Nessa aula, nós abordaremos o tema esportes, conteúdo da nossa atividade avaliativa do segundo período. Vamos lá? Sabemos que o esporte é um fenômeno social extremamente difundido na mídia. Mobiliza também um grande número de pessoas. Envolve tanto o mercado interno quanto o mercado externo, instituições públicas e instituições privadas, além de agregar valores tanto à sociedade quanto ao consumidor. Conceito. Qual é o conceito do esporte? O esporte ele é uma prática corporal, integrante da cultura corporal do movimento e tem como principal característica a competição, regras universais. Por exemplo, o esporte, futebol, que nós jogamos aqui em nosso país, tem as mesmas regras do futebol que é jogado em qualquer outro país. Isso são regras universais. E temos também como principal característica do esporte algumas organizações não governamentais que são responsáveis por promovê-los e organizar as competições, como por exemplo as federações, as confederações e a Federação Internacional. Classificação dos esportes. As modalidades esportivas elas podem ser classificadas dependendo da sua intenção e da forma de se jogar. Nós vamos falar aqui da classificação que leva em consideração a lógica interna de cada modalidade, que está relacionada à sua estrutura de jogo, aos seus gestos motores, à relação entre os adversários. Classificação dos esportes. As modalidades esportivas elas podem ser classificadas de acordo com a sua intenção e a sua finalidade. De acordo com a lógica interna, que está relacionada à estrutura de jogo, os gestos motores, a relação entre os adversários, nós podemos classificar os esportes de acordo com duas relações, a relação de oposição e a relação de colaboração. Na relação de oposição está relacionada à forma como os adversários se enfrentam, com interação ou sem interação. Nos esportes com interação, nós temos os esportes de invasão, os esportes de combate, os esportes de campo e taco e o esporte de rede e parede. Na relação dos esportes sem interação, nós temos os esportes técnico-combinatório, os esportes de precisão e os esportes de marca. Quando nós pensamos na relação de colaboração, nós vamos pensar nos esportes classificando eles em individuais ou coletivos. Vamos lá aprender mais um pouquinho sobre cada uma dessas classificações? Oi pessoal, vamos falar sobre os esportes sem interação. Esses esportes estão divididos em 3 categorias. Vamos começar pelos esportes de marca. Os esportes de marca são os esportes que buscam alcançar índices. Esses índices são medidos em metros, quilos e segundos. A gente vai lembrar desses esportes nas modalidades que buscam quebrar recordes. Algumas modalidades desses esportes são o atletismo, em todas as competições ou provas olímpicas de corrida, de salto, o arremesso e os lançamentos. A patinação de velocidade, o remo, as provas e competições de natação, o levantamento de peso olímpico e o ciclismo. São alguns exemplos dos esportes de marca. Agora vamos falar dos esportes técnico-combinatório. Esses esportes primam pela beleza estética, a beleza plástica do movimento e o maior grau de dificuldade apresentado. São esportes que têm os elementos já pré-estabelecidos em cada categoria e o atleta que apresentar um movimento mais bonito, com um maior grau de dificuldade, é o campeão, é o vencedor. São exemplos de esportes nessa modalidade, todas as ginásticas, a ginástica artística, rítmica, acrobática e a de trampolim, a patinação artística, o surf, o slackline, o skate, o salto ornamental e o nado sincronizado. Vamos falar dos esportes de precisão, onde o objetivo é acertar um alvo fixo ou um alvo móvel. O maior trunfo dessas modalidades é a pontaria. Aquele que tem a melhor pontaria
acaba se tornando campeão nesses esportes. Alguns deles são o tiro esportivo olímpico, o tiro com arco, o curling, a bocha, a sinuca. São alguns desses esportes que primam pela melhor pontaria. Então é isso, turma. Hoje nós aprendemos sobre os esportes sem interação. Vamos fazer um breve resumo, hein? Nós temos os esportes de marca, que vão premiar aquele que alcançar o melhor índice, né? A gente vai sempre lembrar dos esportes de quebra de recorde, os esportes técnico-combinatórios, de plasticidade, estética, um grau maior de movimento, maior dificuldade do movimento, os esportes de precisão, que vão premiar aquele que tem a melhor pontaria. Em resumo, os esportes sem interação são aqueles que premiam, são aqueles em que o atleta não tem um contato direto com o oponente. Ele disputa a prova sozinho. Então, essa é a característica fundamental dos esportes sem interação. Esportes com interação. Os esportes com interação, sempre haverá disputa entre os adversários. A ação de um interfere na ação do outro. Nos esportes com interação, estão divididos em esportes de invasão, esportes de combate, esportes de rede-parede e esportes de campo e taco. Agora com o professor Paulinho, os esportes de campo e taco e rede-parede. Esporte de campo e taco. Como o próprio nome diz, a gente precisa de um campo e de um taco, tá certo? O mais conhecido, mais famoso de todos é o beisebol, muito difundido nos Estados Unidos, onde você precisa de um campo, um taco, onde o adversário vai arremessar uma bolinha e você tem que rebater com esse taco para alcançar as bases e marcar pontos para a sua equipe, tá certo? Nós temos também, além desse exemplo do beisebol, que é o mais famoso, a gente tem também o cricket e o softball. O cricket, vamos pegar a geração aí dos que conhecem o Guinho, Zezinho e Luizinho, que é os sobrinhos do tio Patinhas, tá certo? Os filhos do Pato Donald, os seus avós vão saber quem é. Então o cricket é parecido com o jogo de bete, que é da época lá dos nossos avós. O softball é um esporte mais voltado para as mulheres. E ele é parecido com o cricket, a diferença é que no cricket e no beisebol você pode arremessar a bola de cima para baixo. No softball você só pode jogar a bola de baixo para cima. Então esses são os principais esportes de campo e taco. Agora vamos falar sobre esporte de rede e parede. Também, como o próprio nome diz, a gente precisa de rede ou de parede. O mais famoso no esporte de rede é o voleibol, que é o segundo esporte mais praticado no Brasil, perdendo apenas para o futebol. E o nosso voleibol, o Brasil, tanto no feminino quanto no masculino, é conhecido mundialmente por suas conquistas. E nós temos o voleibol de quadra e também temos o voleibol de areia, tá certo? Ultimamente, também no esporte de rede, no Brasil a gente fez uma fusão dos dois esportes mais praticados no Brasil, que seria o voleibol e o futebol. A gente tem agora o futevôlei, jogado na areia, que tem a rede também, tá certo? Então é um futebol, uma modalidade muito praticada, principalmente aqui em Goiânia, difundiu muito rápido, tá certo? A gente tem também o badminton, esse já é disputado individualmente ou em duplas e precisa de uma raquete, e a peteca, ou no badminton, ela é chamada de volante. Então a gente vai precisar de raquete e a peteca para a gente poder jogar. São os principais de rede. De parede, o mais conhecido de todos é o squash. A gente precisa de uma sala fechada, tá certo? Onde 2 jogadores vão estar com a raquete, uma bolinha, e pode usar as 3 paredes, tem uma marcação na parede para você poder jogar, e você marca o ponto quando o adversário não consegue rebater a bola, desde que ela quique uma vez só. Se pingar 2 vezes, aí seria ponto para o adversário. Vocês que, já falei para vocês da geração dos avós, do Guinho, Zezinho, Luizinho, os pais de vocês provavelmente vão saber da geração do Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello, que são das tartarugas ninja, certo? Mas, com essa evolução dos esportes, vocês, essa geração de agora, que conhece muito jogo de videogame, são esses gamers, essa geração de vocês é do trio dançante, né? Do carpinteiro, tá? Essa foi as informações que eu passei para vocês sobre os esportes e eu conto com vocês. Obrigado. Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar sobre os esportes de invasão.
Os esportes de invasão são aqueles esportes em que, para você alcançar o seu objetivo, ou seja, fazer o gol, acertar, fazer uma cesta, marcar o ponto, você precisa invadir o campo ou a zona da quadra do adversário. E esse jogo ele acontece quase que simultaneamente ataque e defesa, porque a partir do momento em que o meu time está com a posse da bola, eu estou atacando. E a partir do momento que eu perco a posse da bola, eu já estou me defendendo. Entre esses esportes nós temos o futebol, o futsal, o basquete, o rugby, futebol americano, polo aquático, entre vários outros esportes. Outra categoria de esportes que nós temos são os esportes de combate. Eles são caracterizados pelas disputas realizadas em que nós temos que atingir o corpo do adversário. Nós precisamos de alguma forma tocar o corpo do adversário. E para isso a gente realiza golpes, realiza imobilizações, toques, enfim. Dentre esses exemplos nós temos a luta greco-romana, nós temos o judô, nós temos o karatê, o taekwondo, a esgrima, que por mais que às vezes é um esporte em que a gente usa uma espada, há também esse toque. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar dando continuidade aos esportes e suas classificações, tá? Vou falar um pouquinho sobre a relação de colaboração, tá, entre os esportes. Mas antes de entrar diretamente na colaboração, gostaria que você se atentasse ao termo, tá bom? Colaboração, você analisa o esporte dentro da mesma equipe, dentro dos seus colegas, seu membro de equipe, tá? De oposição, você analisa o seu oponente, tá? Então se pega nesses termos aí para vocês não confundirem na hora de estar fazendo as classificações, tá? Então vamos lá. A classificação, a relação entre os esportes de colaboração, nós temos dois. Os esportes coletivos, que são aqueles que vocês precisam montar uma equipe para o jogo ou para a partida. Entre 2, 3, tá? No mínimo 2, no máximo que vocês precisarem dentro de cada esporte para montar a sua equipe, tá bom? E essa equipe vai organizar a sua estratégia, o seu melhor posicionamento para que faça o seu jogo, para que você participe da sua partida. Nós temos um exemplo do esporte coletivo. Vamos sair um pouco da casa do futebol, vamos falar uns esportes diferentes. Nós temos o rugby, futebol americano, nós temos o lacrosse, que é um esporte desconhecido para nós aqui, mas muito conhecido na Inglaterra. Nós temos também o polo aquático, que são esportes coletivos que não estão no nosso dia a dia no colégio, né? Em contrapartida, nós temos os esportes individuais, que são aqueles onde o atleta por si só ele consegue realizar as tarefas da prova ou de um jogo, alguma coisa assim. Nós podemos citar dos esportes individuais a própria natação, o atletismo, as provas de remo, tá? Então tudo isso está dentro do caráter individual. Os esportes de combate também, tá? São os esportes individuais, onde o atleta sozinho ele desempenha a sua função dentro do jogo. Antes de fechar, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa observação que eu vou dar. Existem esportes onde a modalidade ou provas com as duas características. Vamos lá, vamos tentar entender isso daí. A própria natação são esportes individuais, porém, existem provas dentro da natação que são coletivas. Exemplo, revezamento 4x50. Outro exemplo, o atletismo. A grande maioria das provas do atletismo são individuais, porém, os revezamentos também são coletivos. 4x100, 4x400 são coletivas, provas coletivas. Vamos sair do atletismo da natação, vamos para o tênis. Tênis simples e tênis em dupla. Automaticamente dupla já são coletivos, tá? Então, se peguem na hora de classificar, preste atenção na modalidade, no que está escrito, no que está perguntando, para que você não faça uma confusão e aqui classifique errado aquele esporte. Beleza? Pessoal, para quem não segue o colégio, o canal do Colégio Agostiniano, segue lá, marca no sininho para toda vez que chegar um vídeo novo, vocês vão estar sabendo de tudo. Grande abraço, professor Leandro, e qualquer dúvida, conte com a gente.